E aí galera, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui da nossa série de análise exploratória de dados. Então, continuando com os conceitos, no vídeo anterior eu falei sobre as variáveis numéricas, agora eu vou falar sobre as variáveis categóricas. Então, entre as variáveis categóricas nós temos... Tá, mas primeiro de tudo, o que cacetes é uma variável categórica? Uma variável categórica é aquela informação que vai distinguir determinadas observações. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, eu tenho três pessoas. Eu tenho o Jailson, tenho o outro fulano e tenho o outro ciclano aqui, esse pessoal todo torto. Tá, mas cada um deles eu vou ter que distinguir. Então, vamos dizer que são três pessoas. Como é que eu consigo distinguir entre eles? Eu consigo distinguir, por exemplo, através do nome. Então, eu tenho aqui o Jailson, tenho aqui o João e aqui o Chico Linguiça. Para falar tipo aqueles nomes de cachaceiro, né? Chico Linguiça, Pé de Barro e assim sucessivamente. Veja que um nome ele é uma variável categórica. Eu não consigo somar dois Jailson, por exemplo. Eu não consigo fazer o desvio padrão de um Chico Linguiça. Eu não consigo fazer isso. Eu teria que usar outras informações do Chico Linguiça para poder ter um desvio padrão ou ter uma média, sei lá, a quantidade de cachaças que ele bebe e afins. Mas aí nós já entraríamos nos dados dos dados numéricos. Os dados categóricos, como eu disse, então nós conseguimos distinguir determinadas classes, determinadas pessoas, determinadas observações em cima disso. Só que nas variáveis categóricas nós temos dois tipos de variáveis. Então temos dois tipos de variáveis categóricas. Então nós temos as ordinais. Então também nós temos as, vamos dizer assim, as categóricas simples. Qual que é uma categórica simples? Uma categórica simples é um nome. Jailson, por exemplo. O nome, Jailson, Bruno, alguma alcunha, o nome do carro, por exemplo, a quantidade de marchas, por exemplo, ela é uma variável categórica. Né? Então eu não posso somar, a não ser que, lógico, ele entre em um determinado contexto. Tá? Quantas marchas tem no total se eu pegar o carro A e o carro B? Mas veja que isso não faz muito sentido. Com isso eu consigo separar carros, por exemplo, que são carros automáticos, que são carros que têm 3, 4 ou 5 marchas, por exemplo. 5, 6 e assim sucessivamente. Mas eu não tenho uma ordem entre eles, então um carro automático, vamos tratar dessa forma, genericamente falando, ele não é melhor ou pior do que um carro de 5 ou 6 marchas. Ele não é um carro que, digo marcha manual, tá? Ele não tem essa determinada classificação entre eles. Então ele é simplesmente algo que distingue, normal. Né? Então eu consigo distinguir entre o Jailson, o Chico Linguiça e o João através do nome. Já os dados ordinais não. Os dados ordinais eles classificam a observação de acordo com uma ordem, de acordo com uma qualificação diferente. Então, por exemplo, um dado ordinal seria primeiro, segundo. Quando você faz uma avaliação, por exemplo, bom, muito bom, péssimo, e assim sucessivamente. Veja que quando a gente está tratando disso, são classificações diferentes, só que nós temos uma ordem em cada um deles. Então, se eu quiser saber qual que é a minha classificação de bom, eu vou verificar quantos que são bons, quantos que são muito bons. Aí eu quero fazer uma avaliação para saber se as pessoas não estão gostando. Então eu vou verificar as ruins. Então para mim as ruins são, vamos dizer assim, tem uma importância maior, um grau de importância maior do que as boas e as muito boas, as avaliações que eu digo. Então, quando nós estamos tratando disso, estamos tratando sobre esse tipo de classificação. E como eu havia dito, e eu vou reforçar, não quer dizer, se você vê uma variável que ela seja numérica, ou seja, ela seja um número, eu digo numérico de tipo de dado. Estou tratando sobre dados inteiros, estou tratando sobre flutuantes, e assim, float não, é float.
e assim sucessivamente. Quando eu estou tratando, isso aqui é o contexto que eu estou usando, ok? Pelo menos por enquanto. Quando eu estou tratando desse tipo de dado que eu estou falando, o tipo que você está observando, que você está batendo o olho, não quer dizer que ele seja realmente uma variável numérica. Numérica no sentido de informação, tá? Não em armazenamento. Isso daqui é armazenamento, que é o que a gente está vendo, por exemplo, aqui em marcha. Né? Eu vou pegar uma cor um pouco mais escura, aqui, ó, marcha, gear, por exemplo. Quantidade de marchas. Eu verificando isso, não quer dizer que eu interprete isso como uma variável numérica. Então, quando nós estamos tratando sobre marchas, estamos tratando sobre classificações. Então, eu tenho carros com 3 marchas, eu tenho carros com 4 marchas, eu tenho carros, por exemplo, com 6 cilindros, eu tenho carro com 4 cilindros, tenho carro com 8 cilindros, e assim por diante. Eu estou classificando entre eles. E veja também que, mesmo eu tendo uma variável que é a primeira observação, então, por exemplo, você acabou de verificar aquilo, ela seja uma variável categórica simples, você pode classificar ela como ordinal. Então vai depender também muito do contexto. O que eu quero dizer com isso? Só o último exemplo antes de eu parar aqui o vídeo. Então eu peguei esse monte de observação e eu quero saber a quantidade de cilindros que o carro tem. Então, para mim, nessa observação agora que eu estou fazendo, quanto mais cilindros, né, considerando que isso aqui seja cilindros, melhor. Então veja que a partir do contexto ao qual eu estou fazendo as observações, eu vejo que uma variável categórica simples, ela ganha um atributo, uma força, uma classificação ordinal. Então, vai depender muito do contexto também ao qual você está trabalhando. Beleza? Ao qual você está interpretando aquelas determinadas informações. E é isso aí. Eu já passei para vocês agora sobre variáveis numéricas e variáveis categóricas. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a relação entre esses tipos de variáveis, né? Não exatamente categóricas e numéricas, mas vou falar somente sobre a parte de relação entre elas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galerinha. Beijos na bunda e até mais.